Olá, olá, pessoal, Almir Neves por aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma edição aqui do nosso Revenue Ops, nosso vídeo e audiocast, onde a gente fala aí sobre geração de receita, sobre ferramentas, estratégias, conversamos com pessoas super especiais. E hoje o nosso convidado é uma das pessoas mais ativas aí no ecossistema da inovação. Conheci ele, né, através da Ace Startups, onde a gente foi acelerado na minha antiga startup, e hoje ele acompanha também ali um grupo super ativo de empreendedores que estão começando uma nova empresa, assim como a gente está começando a Hub KN, né? Então hoje a gente vai conversar com o Marcel, né? Tudo bom, Marcel? Marcel Nobre. Marcel, antes da gente começar a falar de qualquer coisa sobre vendas, fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece, Que né? Um legal. dos maiores especialistas de vendas, negociação, professor, consultor, mentor, né? Conta um pouquinho aí para gente. Quem é o Marcel? Obrigado, Almir. Primeiro, é uma honra para mim estar aqui participando disso aqui com você. É um prazer falar contigo aqui, com a tua audiência. Enfim, eu sou o Marcel Nobre, eu sou um cara nascido em Santos, que vivia até os 17 em Santos e queria ser astronauta. Aos 18 eu trabalhava num banco na Avenida Paulista e fazia administração de empresas. Então eu sou um cara que na época minha mãe falava muito disso. Pô, mas você não faz nada, você faz judô, natação, capoeira, futebol. Eu falei, mas eu não quero ser atleta, eu quero experimentar as coisas, né? E durante muito tempo, Almir, até na minha vida corporativa, isso foi considerado muito ruim, até eu entender o que era a multipotencialidade. Então eu me chamo de um cara apaixonado por gente, por negócio, por startup, por ensino e por metodologias de ensino. E um eterno curioso aqui, cara. Eu trabalhei durante quase 20 anos no mercado corporativo, trabalhei em empresas como Citibank, Ambev, Heinz, BRF, algumas outras empresas. Legal. Mas cerca de 4 anos e meio atrás eu entro numa sala achando que eu vou ser promovido e acabo sendo demitido. É simplesmente uma mudança estratégica da empresa, e que é normal no mundo corporativo, né? E aí eu resolvo empreender, e aí eu montei uma consultoria de melhoria de performance para pequenas, médias empresas e grupos familiares, que chama Sales Connection. Me tornei mentor da startup, né? Quando eu saí da empresa, eu tive propostas de emprego, mas eu resolvi cair de cabeça no empreendedorismo e comecei a estudar o ecossistema, comecei a participar ativamente do ecossistema. Então, além de mentor da startups, como te comentei, da Sales Connect, eu sou professor e embaixador da Escola Conquer, que também é uma startup que agora está com 3 anos e pouquinho. Sim, aqui de Curitiba. Exatamente, de Curitiba, uma baita escola de negócios, a qual eu tenho a honra de ser embaixador e professor. Cara, eu também faço parte de um projeto voluntário chamado New School App, que quer levar educação de altíssima qualidade para jovens da periferia através de um aplicativo. E também sou host do meu podcast, que chama Podcast Virando a Chave, que conta um pouco de histórias de empreendedores que viraram as suas chaves ao longo da sua vida. Além disso, sou casado, tenho um filhinho de 8 anos chamado Theo e um filho canino de 4 meses, um border collie chamado Brother. E sou apaixonado pela minha família, adoro cozinhar, adoro surfar, viajar, fazer trilha e por aí vai. E vendas entrou aonde nessa história toda aí, cara? Lá no banco já? Não, como é que é? Não, cara, na verdade no banco eu tive uma pequena experiência em vendas, e aí eu fui para a Ambev, né? Eu saí do Citibank, fui para a Ambev, e eu fiquei cerca de 1 ano e meio numa área mais estratégica, numa área mais estratégica da Ambev, e em algum momento eu sentia a vibração pulsante de vendas e vi o quanto seria importante para eu encarreirar lá dentro da empresa. Então eu resolvo experimentar isso, né? Resolvo chamar um gestor da área comercial e falar, cara, eu quero ir para vendas. E ele falou, cara, não é tão simples quanto você imagina, aqui não é tão comum, naquela época não era tão comum fazer essas migrações muito radicais de área. Eu falei, não, cara, mas eu quero, se vai ser com você, se vai ser com outra pessoa, não, mas eu vou trabalhar em vendas, eu quero experimentar. E foi engraçado, porque o cara gostava muito de mim, ele me deu na hora, ele falou, você quer mesmo? Quero. Então tá bom, então amanhã você começa, tá aqui o seu palm top, tá aqui o seu uniforme, você vai ser vendedor por um mês e meio, eu vou te testar, se você for bem eu te coloco como supervisor, se não, você volta para sua função, e lá fui eu. No dia seguinte, sem treinamento algum, fui cobrir férias de um vendedor da Ambev, vendendo cerveja no Cambuci, ali na aclimação. E aí, Almir, para mim foi um caminho quase que sem volta, né, cara? Apesar de venda ser algo muito mais complexo do que simplesmente você sentar e negociar com alguém, né? E a gente está percebendo isso hoje em dia, mas eu acho que eu fui picado por esse bicho. E aí a minha carreira foi se desenvolvendo na área comercial, mas eu sempre fui um cara que migrei entre uma área comercial do front-end mesmo, então eu fui vendedor, fui supervisor, fui gerente regional, fui gerente nacional, fui diretor comercial, mas eu também achava que quem era muito comercial tinha um gap mais analítico, mais estratégico, mais
estruturado em um BI, alguma coisa assim. Então, eu também fiz migrações de ir para áreas mais estratégicas, porque eu percebia esse gap no pessoal do comercial e percebi que esse pessoal muito técnico também tinha um gap de negociação, de feeling de mercado, de negociação mesmo, de liderança de equipe e tudo mais. Então eu fui fazendo minha carreira desses dois jeitos e fui apaixonado por vendas, porque para mim vendas na verdade é a consequência, ele não deve ser um foco principal das empresas. Sim. Apesar de ser meio polêmico isso, eu posso falar com toda a propriedade de quem já passou por diversas áreas. E para mim vendas é muito, você tem que gostar de gente para trabalhar com vendas, né? E aí eu me descobri nessa área e desenvolvi minha carreira basicamente nela e me tornei eu não diria um especialista, porque eu acho que especialista é o cara que estava há 30 anos na mesma função, mas eu fui conhecendo vários aspectos. Eu quis conhecer, por exemplo, trade marketing, que é a intersecção entre marketing e vendas. Eu fui conhecer pricing revenue management. Legal. Fui conhecer pricing revenue management, que é super importante. Fui conhecer projetos dentro da área comercial, toquei projetos, fui implementar programas de excelência, conhecer a parte mais ferramental de vendas. Então, isso me gabaritou muito para hoje, por exemplo, na minha aula, falar com muita propriedade sobre o assunto, não estou querendo também jogar confete em mim, mas essa experimentação me trouxe um repertório de solução de problemas muito vasto nessa área, né? Então, isso me gabaritou para seguir adiante muitas coisas, tanto sendo professor, como dando mentoria e tudo mais. Você comentou uma coisa muito bacana, né? Vendas é relação, né? Vendas tem essa questão humana de você estar ali, né, com outra pessoa na tua frente, né? Seja numa mesa de negociação, seja na nossa nova realidade aqui, numa webconferência aqui, negociando, apresentando um produto, fazendo um demo, tentando entender aquelas necessidades que o cliente tem, né? As dores, como a gente fala, nesse universo tecnológico. Como que você vê essa evolução, né? Hoje a gente fala muito aí de social selling, de ferramentas de conexão. Isso é tudo tão novo assim ou realmente é uma evolução do que a gente vinha fazendo antes, cara? Essa é uma excelente pergunta, Almir. Eu acho que, apesar das coisas evoluírem ao longo do tempo, sempre tem gente que antecipa essas tendências, né? Eu digo que vender é muito mais você conhecer de pessoas do que de produto ou serviço. É muito mais você perguntar do que responder, é muito mais você escutar do que argumentar. O vendedor de antigamente, Almir, era um cara muito focado em produto ou serviço, né? Era um cara que tinha que conhecer todos os diferenciais do produto para ele poder explicar para o cliente, convencer o cliente através de argumentos sobre o produto ou serviço dele. Ao longo do tempo, e com tecnologia, e com a velocidade que as coisas evoluíram, você ter conhecimento técnico de produto ou serviço deixou de ser relevante. O bom vendedor, eu digo que é aquele cara que é um investigador de dor e um solucionador de problema. E a sua venda, Almir, assim como a minha e como a de todo mundo, não acontece na nossa cabeça, acontece na de quem compra. E eu preciso entender que se a venda acontece na cabeça de quem compra, e nós somos 7 bilhões e meio de fandangos no mundo, onde a gente acha que a gente é o último do pacote, e que cada um tem o seu próprio repertório de dores, cada um tem as suas necessidades, a sua percepção de valor diferente, eu preciso entender mais de gente do que de produto ou serviço. Então tem muita gente que há muitos anos já tem essa mentalidade, que não é aquele vendedor que quer te vender a qualquer custo. Uma outra opinião polêmica que eu tenho também é que eu acho bacana o conceito de funil de vendas, cara. Só que para mim o funil de vendas é você tentar ficar socando gente lá para dentro e moer essas pessoas, espremê-las dentro do funil para sair o boca mais largo possível. E eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo nisso, Amir. Eu acho que se a gente se focar muito mais no cliente, né? Não é mais fazer para o cliente, sim fazer com o cliente. Se a gente conseguir estruturar e fazer as coisas com o nosso cliente e com foco e obsessão no produto ou no serviço que você tem que colocar melhor no mercado possível, tendo o interesse nele depois que ele compra, com o mesmo nível de intensidade e interesse que você tinha quando você queria vender para ele, né? Eu acho que a venda acaba sendo uma consequência. Então, quando eu falo que para mim venda é consequência, é isso. Eu preciso primeiro entender o que o cara precisa. E se eu não tiver a solução para ele, eu ser fair play. Porque a base de qualquer relação, Almir, inclusive da venda, é confiança. Então, eu digo que eu já perdi várias vendas na minha vida, mas eu jamais perdi um cliente. Eu jamais perdi um cliente, porque eu sempre tratei clientes como eu gostaria de ser tratado como cliente. Eu sou um cliente chato pra cacete,
Então eu elevo o nível de exigência meu, da onde eu trabalhava, que eu não acho que o cliente sempre tem razão, tá? Eu não acho que todo cliente é bom para sua empresa, não é isso. Eu só estou falando que a gente precisa entender o que seu cliente precisa e ofertar a melhor solução para ele, não para você, como vendedor. Então eu vou muito nessa linha de que tem gente, por exemplo, eu sou muito fã dos portugueses como comerciantes, por exemplo, né? Eles já fazem isso há muitos anos. O que a gente chama de customer centric hoje, né? Eles já fazem há mais de 500 anos. Que é, cara, é o cliente que é o teu chefe, então você tem que colocar ele como o principal ponto de partida do teu negócio. Então eu acho que a grande evolução desse negócio é sempre pensar em pessoas, é o foco nas pessoas e entender que as pessoas são completamente diferentes, têm percepção completamente diferente, têm necessidades e dores completamente diferentes. A partir do momento que eu entendo isso, eu passo a ser um cara que, ao invés de ficar buscando argumento para te empurrar o meu produto goela abaixo para eu bater a minha meta, eu vou tentar entender o que passa na tua cabeça, perceber se tem algum problema ou alguma dor que eu consigo resolver, e se eu conseguir, eu vou vir com uma proposta que atende exatamente o que você precisa. Por isso, novamente, para mim, a venda é uma consequência. E acho que um ponto muito importante que você colocou, né, e a gente recentemente enfrentou algo aqui na empresa nesse sentido, foi isso, né? Muitas vezes a gente até pode saber fazer, né? Mas será que está na hora da gente fazer aquilo, né? Será que não é melhor a gente indicar um amigo, indicar um parceiro, indicar alguém que faz muito melhor do que a gente? Né? E a gente passou isso agora faz poucas semanas, que eu preferi indicar a pessoa, fazer a ponte, ó, fala com esse cara aqui que esse cara vai te ajudar, né? E é isso que você falou, né? A gente criou esse rapport, a gente criou, né? A gente deu essa ajuda, né? A gente, digamos assim, a gente tem agora uma moeda de troca, né? Para um dia chegar e falar, pô, cara, vamos, né? Vamos retomar aquele assunto que eu te apresentei e não era a hora certa, né? Perfeito, Almir, porque o que você quer como cliente é isso. É que você chega numa concessionária e busca um veículo e o cara te fala, olha, cara, pô, perfeito, entendi a tua demanda, eu não tenho aqui para te ajudar, mas, cara, fala com esse cara. Isso cria um vínculo, Almir. A gente, ao longo do tempo, a gente esqueceu dos vínculos que a gente cria com as pessoas. E se você não criar vínculos com o seu cliente, cara, bota um chatbot, tá, tudo bem, vai dar certo, vai impactar 1 milhão de pessoas para você chegar em 10, você vai gastar muito tempo, vai frustrar, vai ocupar toda a sua máquina para ficar fazendo filtro de lead e tudo mais. Tudo bem, não quer dizer que está errado, mas para mim ele não é meio contraintuitivo sobre o momento que a gente vive. Eu digo que a pandemia abriu uma janela de oportunidade. Isso não é uma comemoração da pandemia, pelo amor de Deus, porque a gente não tem muito motivo para comemorar, mas abriu uma janela de oportunidade da gente reforçar nossa empatia. A gente agora pergunta se está tudo bem com as pessoas e a gente se preocupa com a resposta, né? Sim. Porque a gente perguntava tudo bem como se fosse oi, né? Eu já vi várias vezes. Eu já me peguei chegando no velório e falando pro filho do morto, falar, pô, tudo bem? Pô, como assim, né? Pensando racionalmente, né? Então, eu acho que a gente perdeu, em algum momento a gente se perdeu nessa história de vender, que a gente esqueceu da relação humana que está por trás do negócio. Esse, para mim, ele é um principal alicerce em vendas. Eu digo que o bom vendedor, os meus melhores vendedores, não é aqueles que necessariamente vendiam mais, mas é aqueles que chegavam, por exemplo, que atendiam uma rede de supermercados, por exemplo, e eu falava, pô, você não vai negociar o pedido? Ele falou, cara, eu não preciso negociar o pedido, eu que monto o pedido para ele. E ele falou, mas pô, como assim? Ele sabe que eu vou mandar para ele o que ele precisa. O meu foco é no sell-out, é no que ele vai vender para o consumidor final, porque eu só vou vender para ele se ele revender. Então, ao invés de ficar negociando com ele sell-in, que é uma compra do estoque dele, porque se ele vende uma quantidade X e você negocia 2 vezes X com ele, ele vai se estocar mais, depois ele fica um período maior sem comprar de você. Sem comprar de você. Você teve que reduzir sua margem, dar um monte de desconto para ele e você comprou o estoque dele. E para mim, os melhores caras são os caras que eles não negociam sell-in, eles negociam sell-out. E aí estou falando de um segmento aqui de B2B2C, mas isso serve para qualquer segmento. A partir do momento que o teu cliente percebe que você está interessado em resolver o problema dele, mesmo que para isso você vai perder uma venda no curto prazo, você cria um vínculo com ele, além de ativar gatilhos mentais como a reciprocidade, né, e tudo mais, mas você cria um vínculo com ele, cara, que esse vínculo, ele cada vez, quanto mais forte ele é, o preço começa a se tornar menos irrelevante. Porque quando o seu cliente só está falando com você de preço, é porque ele não percebeu o valor na relação que ele tem com você. Tem contigo, né? E dentro dessas relações humanas, assim, como é que você vê hoje o social selling, né? A gente vem aí nessa evolução cada vez mais conectado, cada vez mais online. Eu acho que
a gente tem uma rede social hoje, né, que é o LinkedIn, que acabou se tornando a ferramenta mestra de muitas, né, de muitos processos de captação de leads. E como que você entende tudo isso? Fica algo muito impessoal? A gente consegue ter um social selling pessoal? O que você vê que dá certo? Conta pra gente um pouquinho a tua visão disso. Que legal, Almir. Primeiro é importante entender que as redes sociais, elas são muito relevantes para os negócios das pessoas, né? Mas depende de que rede social, né? Você vai num produto B2C, é Instagram que você tem que ir, não adianta ir no LinkedIn, né? Você vai num B2B, que apesar de ser business to business, é uma pessoa que está lá atrás daquele CNPJ, né? Não existe CNPJ sem CPF, mas você vai via LinkedIn, você não vai via Instagram. Então, primeiro, é importante as pessoas entenderem que as redes sociais funcionam de forma diferente, né? E aí, Almir, eu acho assim, eu acho que as redes sociais, elas aproximaram demais as pessoas, né? Fica muito mais fácil hoje você prospectar uma pessoa pelas redes sociais do que você ir na internet, você buscar uma referência no seu networking e tudo mais. O problema é que as pessoas estão abusando disso, de querer escalar isso num tamanho ou numa velocidade que está perdendo a impessoalidade. Né? Eu, particularmente, eu não respondo pergunta de bot. Nunca, não respondo. Definitivamente, eu não respondo. Na verdade, eu quero conversar com pessoas. Né? A estratégia, por exemplo, hoje de marketing de conteúdo, você vê que as empresas hoje já não estão produzindo tanto conteúdo com o nome delas. Elas preferem pagar um blogueiro, um influencer, para fazer né? isso, porque as pessoas engajam mais com outras pessoas do que com uma marca. Né? Então eu acho só que as empresas estão se lambuzando um pouco de querer robotizar e automatizar todo o processo para ganhar uma escala absurda. E aí você chega um monte de gente que não tem nada a ver. Eu fiz um post recentemente no LinkedIn, publicando uma mensagem dessa, estava assim, prezado usuário do LinkedIn, né? Porque a automatização não colocou o meu nome lá, ficou prezado usuário do LinkedIn. Dei uma olhada no seu perfil e achei ótimo. Cara, é tipo um robô tentando ser simpático. Oi, amiga! Não funciona. A gente percebe, perde a espontaneidade. Então, eu acredito demais na força do social selling. Eu acho que é uma ferramenta fundamental. Eu acho que quem não estiver prospectando usando as redes sociais da forma certa está perdendo tempo, está perdendo espaço para a maior parte dos segmentos, tá? Não sei se daria certo um ginecologista procurar paciente pelo LinkedIn. Talvez não. Talvez no Instagram, sim, mostrando partos que ele faz, mostrando pacientes que tiveram problema, mostrando conteúdo. Mas o que eu não gosto, Almir, e o que eu acho que está fadado a não dar certo para a maior parte das empresas é a massificação e a robotização de todo o conteúdo ou de todo o contato que você vai ter pela rede social. Eu acho que você, no mínimo, tem que se dispor a pesquisar um pouco, a criar sua persona antes de você. Eu estava comentando antes de entrar aqui, né, de um cara que eu nunca pesquisei sobre tapete, eu nunca comprei um tapete, eu nunca quis saber sobre tapete, eu não dou o menor valor para um tapete. Isso sou eu, Marcel, não estou falando que isso não tenha valor. E eu fui prospectado pelo LinkedIn para uma pessoa, Marcel, que legal te encontrar por aqui e tal. Nós somos os maiores importadores de tapetes do Brasil e a gente tem, papapá. Cara, e aí esse cara depois vai falar, pô, o LinkedIn não funciona porque eu mandei 100 mil mensagens dessa e 3 pessoas me responderam. Dá muito menos trabalho se você definir bem a sua persona e chegar em 5 ou 10 para chegar nessas mesmas 3. Então eu acho que o social selling para mim é fundamental para toda empresa crescer, mas e aí você tem que saber usar as redes sociais certas da forma correta. Sim. E você tem que entender que você pode até querer automatizar ou ganhar escala nisso. A depender do teu produto ou do serviço, ou a depender de quem está do outro lado, não vai funcionar, porque as pessoas não querem conversar com robôs e nem com empresas, elas querem conversar com pessoas. E você precisa saber quem você está prospectando no mínimo. Então, eu acho que é um mínimo de respeito, e eu acho que se perdeu muito, se banalizou demais o negócio do social selling, e aí você tem que fazer um esforço danado, né? Que nem e-mail, cara, cold calling, esse negócio que dá 0,1% de retorno, aí o cara tem que mandar para 10 milhões de pessoas. Eu pego birra, cara, de empresa que fica mandando spam o tempo todo, além de tem horas que eu boto lá, cara, bloqueio o spam, não quero encheção de saco. Se você acha que se você sabe o que eu gosto, se você sabe o que eu preciso, e você entra em contato querendo entender se eu tenho interesse de alguma coisa, eu acho que faz sentido e eu vou dar atenção. Porque, Almir, eu já respondi para várias dessas pessoas, dando toques, falando, olha, cara, desculpa, esse modelo de prospecção não funciona, eu te sugiro fazer dessa forma. Dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei falando sobre isso, porque as pessoas estão errando demais, elas estão achando que simplesmente elas vão pegar um mailing ou vão
robotizar ou automatizar um processo de prospecção pelo LinkedIn, vão chegar em 1.000, 2.000 pessoas por dia e, pronto, fiz social selling. Talvez alguns ainda consigam fazer desse jeito, mas eu acho que cada dia tem menos espaço para esse formato de prospecção, apesar de reforçar que eu gosto demais das ferramentas, acho que funciona muito bem. Eu só acho que a gente tem que ser mais sniper e menos atirador de guerrilha. Eu acho que essa é a minha opinião. Verdade. A gente tem aquele case, né, aquela história muito usual aí no universo das vendas, né, do vendedor que estava querendo falar com o diretor de vendas de uma grande empresa durante muito tempo e conseguiu lá 10 minutinhos com a secretária, o gatekeeper liberou ele, né, e ele foi pesquisar e descobriu que o cara era apaixonado por cavalo, né. Daí chegou na sala de reunião, tinha uma foto do cavalo, né? E ele já preparado, né? Essa aqui é um manga larga, né? Daí o cara, nossa, você gosta de cavalo? O cara adora o cavalo, né? E ficaram horas conversando sobre cavalo, né? No final da conversa, o cara, manda uma proposta aqui, vou mandar no final de semana. Eu acho que é mais ou menos isso que você falou, né? A gente tem que, cada vez mais, conhecer a pessoa com quem a gente está falando, né? Então, eu acho que esse aspecto não somente profissional, mas pessoal, ele acaba impactando muito nas conversas, né, Marcelo? Sim. Mas até onde a gente vai sem ser aquele stalker meio creepy, assim, tipo, porra, cara, acabei de ver que você ganhou, nasceu teu filho, né? Como buscar esse equilíbrio entre o que a gente consegue descobrir hoje nas redes sociais versus o que a gente usa durante uma apresentação, durante um processo de negociação, assim, cara? Perfeito, Almir. A gente tem que tomar cuidado para não ser aquele vendedor somebody love, que eu chamo. Lembra da escola do professor Raimundo, que tinha o somebody love, tá cheio do papinho? Então, o que eu acho desse vendedor somebody love? O cara quer ser seu amigão por interesse de vender. Se você não quiser comprar, ele deixa de ser seu amigão. Eu acho que assim, o social selling ele exige uma cadência de vendas diferente. Então, por exemplo, Almir, a gente nunca interagiu, eu não conheço você, e eu quero prospectar você para te vender alguma coisa, seja na pessoa física ou para tua empresa. Então, como que a gente recomenda geralmente que você faz? A primeira coisa é, eu vou entrar no teu perfil, tá? Quando eu entro no teu perfil no LinkedIn, o LinkedIn vai te avisar que eu vi o teu perfil. Primeiro eu vou entrar no teu perfil para conhecer o teu histórico, o que o Almir estudou, pelo que as pessoas recomendam ele, quais as empresas que ele passou, quais são os interesses do Almir, e o que ele publica de conteúdo. Então, a primeira coisa é você entrar no perfil da pessoa, a pessoa recebe uma mensagem de que você acessou o perfil dela. E aí ela vai já te conhecer, você já não é mais um estranho para ela. Depois disso, Almir, eu sugiro muito que as pessoas tentem pelo menos fazer alguma interação com o conteúdo daquela pessoa. Se é uma pessoa que produz conteúdo, se ela comenta, se ela participa de discussões intensas, entra no conteúdo dela, participa, interage com o conteúdo daquela pessoa, curte, faz um comentário bacana, não, excelente, Almir. Pô, Almir, ótima essa empresa nova que vocês abriram, inclusive eu acho que tem uma baita oportunidade, XPTO, assim, essa. Então, interagir mesmo. E aí, de novo, é isso que eu falo de você ter interesse genuíno no ser humano que está por trás do CNPJ. Porque até então, o primeiro contato, você viu que eu vi o seu perfil, então eu já não sou mais um desconhecido. Depois eu comecei a interagir com o teu conteúdo, Almir. E aí eu passo já deixar de não ser um desconhecido. Depois eu vou e faço um pedido de... Aí, sei lá, no terceiro dia, eu faço um pedido de conexão para o Almir. Ô, Almir, tudo bem, cara? Pô, vi teu perfil aqui, tenho acompanhado você por aqui. E, pô, que legal, cara. Eu faço um trabalho muito legal de vendas e acho que a gente pode trocar informações legais e tal. Pô, seria um prazer se conectar e participar da sua rede. Você topa? E aí você vai aceitar, não vai aceitar, enfim. Depois que aceitou a conversa, pô, Almir, obrigado por você ter aceitado essa conversa. Inclusive, vou deixar meu e-mail aqui, se você quiser me passar seu e-mail, para a gente ter um outro canal de comunicação. Pô, eu não tentei te vender nada ainda, entende? Pô, a gente vai interagindo, eu vou te conhecendo. Eu faço muita analogia, Almir, do cara solteirão que conheceu a mina no Tinder, sabe? Você não vai chamar a mina para jantar e já vai querer pedir ela em casamento na primeira noite, sacou? Você não vai fazer isso. Você vai namorar, você vai paquerar, você vai ver se interessa. É a mesma coisa. Não se casa da noite pro dia. Também não se faz prospecção no LinkedIn da noite pro dia. Ô, Marcelo, mas eu não fiz nos últimos 6 meses, eu tô ferrado. Cara, azar o teu. Não tem, você não se preparou para isso. Agora, a tua venda daqui 6 meses, ela já tá começando hoje. Não adianta, Valmir, eu falo muito assim, cara, se você engravidar 9 mulheres, o neném não vai nascer num mês só. Então, networking e prospecção demandam tempo, demandam paciência e demandam você fazer isso com um interesse genuíno em buscar uma pessoa interessada do outro lado e descobrir se há interesse. Então você vai se aproximando até o momento que você fala, Almir, eu percebi que a tua empresa faz isso, 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 e eu estou trabalhando num projeto assim, assim, assado.
você topa bater um papo? Vamos fazer uma videoconferência. E aí, eu tentar sair da comunicação assíncrona, que é quando a gente conversa em timings diferentes, responde quando quer, e tento te trazer para uma comunicação síncrona, aonde sim. E aí eu vou percebendo se você tem interesse ou não. Aonde o cara passa a ser chato, aonde você não responde, e aí eu acho que você tem um limite ali, o cara não respondeu, fazer uns 2 follow-ups, do tipo, uma semana depois, falar assim, Almir, eu percebi que você não deve ter visto minha mensagem, deve estar uma baita correria, como tá para todo mundo, então eu fico à disposição. Então, e se a gente batesse um papo por e-mail, eu tenho disponibilidade, ou por videoconferência, eu tenho disponibilidade dessas datas, dá uma olhada. E se a pessoa não responder, tudo bem, deixa para lá. Também tem que entender que nem todo mundo tá afim de se conectar com você. Sim. E aí, você pode deixar essa galera que não teve resposta numa lista que você vai fazer para mandar conteúdos, entendeu? Aonde você vai gerar conteúdo e mandar para aquela pessoa. Quem sabe em algum momento né? a pessoa se interessa. E aí eu já não estou mais forçando ela a ser minha amiga, mas eu estou gerando valor para ela através do conteúdo. Então, para mim, essa é a estratégia de social selling que faz mais sentido do que eu criar um e-mail padrão do LinkedIn e soltar para pessoas de 15 a 69 anos que moram no estado de São Paulo e que tem uma renda acima de R$2.000. Faz muito mais sentido eu ir 1 a 1. Pô, Marcelo, dá trabalho? Dá trabalho. Se você não quiser trabalho, cara, sei lá, hoje em dia não tem nada que não dê trabalho, mas eu acho que as pessoas... E aí você tem que fazer isso com uma cadência e você tem que fazer isso ao longo do tempo. Pô, Marcelo, mas isso vai demorar 6 meses para dar resultado. Legal, só que daqui 6 meses, todo mês você vai ter resultado. Você só não pode parar. O problema, Almir, é que as pessoas, primeiro, elas estão super impacientes, elas buscam resultado a curto prazo, a qualquer custo, e elas não entendem que você precisa fechar sua meta do mês e vender por mês, mas se você não pensar na sua vida daqui 6 meses você ainda vai estar sempre pensando na meta do mês. Quando você começa a colocar estratégias de prospecção, definir dias claros para você prospectar, ou momentos de prospecção, mesmo que você esteja bombando e batendo sua meta, a sua prospecção é a sua venda daqui 3, 6 meses, 1 ano, às vezes daqui 2 anos, porque tem ciclo de prospecção às vezes maior em alguns projetos. Então eu acho que todos precisam se organizar. Essa para mim é a forma mais produtiva, mais eficiente, que eu mais vi funcionar, e ela tem que acontecer em paralelo à tua venda de curto prazo. Você não pode querer bater a tua meta querendo prospectar o cara. Como eu te disse, engravidar 9 mulheres não vai fazer com que o neném nasça num mês só. Esse mês só, né? Uma das principais lições que eu tive na ACE, e até hoje eu trago comigo aqui nas novas iniciativas, é a história da locomotiva, né? A startup tem que ser uma locomotiva, né? Se você não pode, às vezes, talvez ir rápido demais, porque você descarrilha, se você for devagar demais, você não aproveita e otimiza o seu tempo, né? E a venda tem que ser isso, né? Você tem que estar sempre gerando, a tua caixa da água tem que estar sempre num nível ótimo, né? Se você não pode simplesmente, enche de lead e você não trabalha os leads, ou, pô, eu começo a jogar os leads, né, a converter os leads e não tenho lead entrando para dar vazão. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio desafiador, né, para quem está na gestão comercial, de entender bem toda essa dinâmica. A gente teve uma conversa muito bacana aqui num dos episódios sobre funil de vendas, né, e a gente falava um pouco disso, né, o funil ele tem que ser um funil ótimo e equilibrado, né, que senão você embarriga, senão você só gera coisa lá em cima. E acho que uma das coisas que você falou, e o nosso tempo aqui está estourando, mas eu queria saber tua visão, tudo isso depende da tua persona, né? Eu acho que uma coisa que a gente está aprendendo aqui, a gente está trabalhando com inteligência artificial, né? Inteligência artificial é algo que é super curioso, todo mundo quer saber, né? Mas não são todas as empresas que estão prontas para isso, né? A gente tem uma solução que se conecta com CRM, às vezes a gente conversa com empresa que nem CRM tem, né? E são empresas bilionárias, são empresas que vendem, né, muito e vendem pelo WhatsApp. O vendedor está na rua fazendo WhatsApp, mandando para o pedido, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo isso também. Pô, quem que realmente é a nossa persona, né? Qual que é a nossa vertical, né? Quais são os segmentos da indústria que talvez façam mais sentido? E a gente foi refinando isso. E agora a gente começa a ser um pouco mais assertivo, né? E acho que essa definição de persona, ela vem muito antes disso tudo, né? Sem dúvida, Almir. É aquela velha história, velho. Se você não sabe para quem vender, você vai acabar gastando muito tempo para tentar descobrir isso tentando vender. E isso é um desperdício muito grande, cara, de tempo, de recurso, de tudo. Então, eu acho que as pessoas querem ir já direto para a venda sem antes saber para quem que eu vou vender. E para quem não conhece o conceito de persona, persona é o seu cliente ideal.
Imagina aquela pessoa para o teu negócio, que se você encontrar com ela e apresentar o teu produto, fizer um pitch de 1 minuto, ela vai querer comprar na hora. Quem são essas pessoas? Ah, é o Marcel, que tem ali entre 30 e 40 anos, que está nessa fase da vida dele, que tem esse tipo de dor, que tem esse tipo de ansiedade, que está nesse momento tendo esse tipo de aflição e ele busca isso para resolver essa dor. Essa é uma persona. Persona é diferente de público-alvo. Público-alvo é algo muito mais aberto, né? E isso conversa muito, Almir. Então, você pode ter, primeiro, é importante dizer que você pode ter várias personas, você pode ter 10, 20 centenas de persona. Obviamente que não adianta você querer achar aquela persona que são 2 pessoas que vão comprar, você tem que tentar achar a persona que talvez tenha mais representatividade, depois você indo para menos. Mas é muito interessante porque isso também vai para... Isso afeta, por exemplo, o mercado do marketing, né? Por exemplo, o marketing, como que funcionava? O que mais bombava antigamente? Televisão. Eu bato 20 milhões de pessoas, dessas 20 milhões de pessoas vai vir 20 mil leads e eu vou vender para 2 mil pessoas. A diferença é que depois, com esse formato, você começa para influenciadores que esse cara, você não vai bater 20 milhões de pessoas, você vai bater 1 milhão, mas você vai chegar nas mesmas 2 mil pessoas. E agora, na verdade, o mercado de marketing está mudando, não é nem mais para o influenciador, é para o micro-influenciador. Porque o influenciador, eu ainda já tenho que pagar uma grana maior para esse cara que tem 1 milhão de seguidores. Mas eu vou naquele cara que fala, por exemplo, de inclusão em empresas e ele tem 20 mil seguidores e eu vou chegar nas mesmas 2 mil pessoas que eu quero. Só que eu gasto menos dinheiro, eu concentro mais a minha estratégia para aquilo. Então, é fundamental, a primeira coisa... Vou abrir uma empresa amanhã. O que você faz a primeira coisa? Define suas personas. Até para você saber com quem você vai falar. Porque se você for falar, por exemplo, com a molecada hoje de 15, de 10 a 18, a 20 anos, você tem que ir pro TikTok, esquece o LinkedIn. E por aí vai. Então a gente precisa entender quem é a persona, depois qual que é a estratégia que eu vou chegar naquela persona, senão você vai chegar num monte de gente que não faz sentido, e isso é um baita desperdício de tempo e dinheiro. Obviamente também que a gente está falando mais de um B2B, eu não estou falando talvez num B2C, você fazer um post pago ali no Instagram, você fazer um patrocínio, né, um post patrocinado no Instagram, então, eu quero vender camiseta, quero vender, sei lá, boné, quero vender relógio, legal, você vai mostrar ali, compra mais de impulso, né, você vai mostrar ali o seu produto, se a pessoa gostar, ela compra, se ela não compra, aí obviamente que a estratégia hoje, ou outra, né, um social selling B2C, ele é muito mais simples, é muito mais anúncio do que uma estratégia. Sim. Mas mesmo assim você precisa definir a sua persona, senão você vai gastar 10 mil reais no mês e vai trazer 1 mil de retorno, porque você chegou num monte de gente que não tem interesse em comprar o teu produto. Show de bola. Pessoal, quem quiser um conteúdo de altíssima qualidade ali, o Marcel até colocou ali as redes sociais dele, super ativo aí, né, Marcel, em diversos canais. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Revenue Ops Cast, né, agregando, trazendo um pouquinho essa visão, e eu realmente acredito muito. A gente tem visto nas outras startups, na nova startup, o poder do social selling, né? Quando bem feito, quando bem direcionado, quando bem, né, segmentado, ele realmente é uma das principais ferramentas para você fazer aquela primeira, né, abertura de porta e depois começar a se conectar com a pessoa, encontrar o seu champion dentro da empresa, né? Muitas vezes não é a pessoa ali que assina o cheque, mas é a pessoa que vai te apoiar, que vai te direcionar pelos caminhos, que conhece as burocracias das empresas, né? Então, bem feito traz bons resultados, né? Mas como você bem pontuou, tem que ser feito aí com, né, mira cirúrgica, né? Marcel, obrigado, né? E estamos juntos aí. Obrigado, Almir, muito obrigado. Quem quiser se conectar, @MarcelPenobre. Produzo muito conteúdo, principalmente para LinkedIn, é a plataforma que eu mais produzo conteúdo, mas estou começando a produzir um pouco mais para o Instagram e logo mais para o TikTok. Também gostaria de me organizar para isso. Um prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho e tamo junto aí, cara, parabéns mesmo. TikTok fica uma dúvida, pede para os filhos ensinar, que eu aqui em casa eu aprendo com as minhas filhas. Cara, é isso. E é muito legal, cara, porque agora a estratégia de microlearning as empresas estão começando a se ligar nisso e as universidades norte-americanas já estão entendendo que esse é o caminho para você ensinar a molecada mais nova que quer aprender em pílulas curtas do que num conteúdo muito denso. Então é muito interessante. Então tá bom, tchau de bola, obrigado. Valeu, Almir, grande abraço.